E aí, pessoal? Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a se redescobrirem profissionalmente. Sejam muito bem-vindas. Hoje vai ter uma convidada mega especial aí para vocês, a Aninha Bortolozzi. Ela vai explicar para vocês como que ela se redescobriu, o que ela está fazendo aí nessa pandemia, nesse tempo todo aí de redescoberta, né? São tantos desafios, eu falo, quem não está passando por muitos desafios aí nessa pandemia, de se redescobrir, de se reinventar, quem não precisou se reinventar nesse tempo, não é verdade? Então hoje nós temos uma pessoa que se reinventou, saiu assim de uma multinacional e ficou em casa, enfim, ela vai contar a história dela aí para nós. Aí, Oi, tudo e bom? aí? Tudo bem? Nossa convidada mega Tudo especial hoje bem. aqui para dividir um pouco com a gente os conhecimentos, os talentos. Pensa numa mulher super talentosa aí, é a Aninha, muito É, talentosa aí, que tem feito diferença na vida da família dela, onde ela passa, como ela tá. Queria que você contasse aí um pouquinho para nós, Aninha, de você. Conta aí um pouco como foi sua trajetória aí profissional. Nós estamos em tempos, né, de se redescobrir profissionalmente, aí de se reinventar, né? Me conta um pouco, se apresenta aí um pouco para a gente e conta um pouco da sua história. Vamos lá, tudo bom? Boa noite. Bom, todo mundo me chama de Aninha já faz tempo, mas meu nome é Ana Bortolozzi e eu sou formada em marketing, me formei na SPM já há alguns anos. E sempre trabalhei em grandes multinacionais, né? Sempre eu fui tive muita sorte, muita batalha também, né? Muitos trabalhos. Mas eu sempre fiz minha carreira em grandes multinacionais. A última dela foi a Johnson Johnson, onde eu trabalhei por mais de 10 anos, onde era minha casa, né? Minha segunda casa praticamente. E eu sempre fui muito realizada, muito feliz, sempre gostei muito de trabalhar com marketing, mas quando eu virei mãe, me deu uma chave muito diferente, assim, porque eu brinco que, assim, toda mãe ama seu filho, isso é incondicional, né? Acho muito difícil a gente ver um caso de uma mãe que não ama seu filho, mas nem toda mãe ama o ato da maternagem, né? E o que que é que a gente fala que é o ato da maternagem? É o cuidar, né? É aquela coisa de você buscar, você levar, você fazer a papinha, você fazer a roupa. Tem mulheres, principalmente no mundo empresarial, assim, que super delegam essas tarefas e delegam tranquilas e ok, E elas tá lidam bem tudo com bem, né, isso. Aninha? Ok. Exatamente. E tá tudo bem, né? Que eu via muitas gerentes, amigas, muitas diretoras que, gente, a vida era os filhos com babá, com motorista, com cuidadores, com avós e estavam super ok com isso. Mas eu tinha um problema interno, porque eu não era ok com isso, né? Para mim, a maternagem falava muito alto, né? Eu gostava de eu cuidar, de eu lavar a roupinha, de eu fazer a papinha, né? De ser eu a pessoa que ia fazer a lancheira, ia buscar na escola. E aí, quando você começa a ter que delegar isso, para mim começou a ser muito sofrido, começou a ser muito difícil, porque era o meu jeito de ser mãe que eu não conseguia. Durante muito tempo ainda, pela Johnson ser uma empresa maravilhosa, que é, de fato, eu consegui conciliar as coisas. Mas quando eu tive meu segundo filho, eu olhei muito forte para o meu marido e falei, puxa, amor, não é isso que eu quero para mim. Eu não me via, sabe aquela coisa que você falava assim? Eu entrava nas salas para fazer sessão de feedback e a minha diretora falava assim, Ani, onde você se vê daqui 5 anos? E aí você dava aquele frio na espinha, assim, de eu falar em qualquer lugar, menos aqui. Oh, meu Deus. Eu não me via, eu não tinha aquela ambição, eu não queria ser presidente, De eu não queria subir ser de diretora. cargos, né, Aninha?
pelo contrário, né? Eu queria ser feliz, eu queria poder ser mãe e trabalhar. E se você me deixasse estacionada de gerente 20 anos e eu pudesse ser mãe, eu ia estar Ok. feliz. Ok. Só que empresa não é assim, né? Empresa te exige muito, principalmente marketing, que é uma área mais competitiva, assim, por dizer, né? As pessoas esperam de um profissional de marketing um perfil de liderança muito forte. E aí é esperado que você quisesse dar o próximo passo, que você tinha que virar isso, tinha que virar aquilo, e eu cada Meio vez que já fica na mente de todo mundo, né, Aninha? É um padrão a seguir, né? sim, e para mim, cada promoção, por um lado era muito legal, por um lado vinha o reconhecimento que faz parte, e eu ficava super feliz, só que por outro era um peso a mais que naquele momento eu não queria ter, né? Porque eu sabia que era mais trabalho, e era um trabalho que ia me tomar da minha família, né? Ia me tomar, assim, os últimos anos, meus 2 últimos anos, o último ano principalmente, eu tinha que fazer muita viagem internacional, tinha que ir para os Estados Unidos, tinha que ficar fora 10, 15 dias, a minha vida estava um caos. Meu marido, meus filhos, a sensação que eu tinha é que minha família era largada, assim, sabe? E eu estava numa eterna gincana. Então eu chegava, batia o sininho, corria com um, corria com o outro, ia lá, batia o sininho e, nossa, dormi e muitas vezes eu voltava a trabalhar e ficava em computador até 3, 4 da manhã. E assim, a sensação de você não fazer nada direito, né? Parecia que eu não estava lá direito, eu não estava em casa direito. Eu comecei a perder oportunidades dentro da empresa de propósito, assim, e propósito entre aspas, não que eu não fizesse o meu melhor, longe disso. Mas eu não queria, né? Você via um cargo, por exemplo, eu podia ter uma vaga lá super. Ai, ser gerente, grouper de Johnson's Baby. Nossa, é a marca mais cobiçada dentro da Cobiçada. empresa. Só que ao mesmo tempo é a maior pressão e a maior entrega. E eu olhava e falava, ai, eu não quero isso para mim, né? Então eu comecei a ter esse conflito muito grande. E aí, automaticamente, eu fui me pondo em posições de menos exposição, de menos importância, porque era onde eu conseguia mais ou menos ter esse falso equilíbrio entre as duas coisas, até que numa reestruturação eu fui desligada, porque eu entrei numa reestruturação gigante da empresa e a vaga que eu estava não era né, o centro das atenções, e aí a minha posição acabou não existindo e eu fui desligada. E aí foi E muito aí, engraçado. como foi quando você foi desligada, Aninha? Como foi essa sensação de sair dessa multinacional de anos, né, dessa correria e ficar em casa? Como foi isso? Ai, foi bem estranho, Sheila. Foi muito esquisito. Assim, primeiro que você ser desligada já é um processo difícil, né? Eu brinco que é igual um namoro. Você pode estar infeliz, você pode saber que você não vai casar, que aquele não é o cara, mas, meu, quando ele te larga, ninguém quer tomar na bunda, né? É muito ruim. Foi um processo difícil, embora eu quisesse, embora fosse uma coisa que eu estivesse buscando, embora financeiramente para a gente tivesse sido maravilhoso, porque eram 10 anos na empresa e eu acabei conseguindo pegar os meus direitos, né, e ter um bom fundo, a sensação é bem ruim. E aí eu fui do extremo para o outro, né? Eu passei Então, você foi do... de uma correria, porque assim, a Aninha ainda mora longe, ainda para quem não sabe, ela Sim, mora em São Paulo, então São Paulo é um trânsito louco. Ela trabalhava em São São Paulo e Paulo. mora numa região próxima à metropolitana, então tem esse deslocamento, né, Aninha? Correria, trânsito, trabalho, crianças, e aí de repente não tem mais. Como foi isso? Ai, Sheila, no começo foi muito estranho. Assim, o primeiro mês você tá de férias, né? É aquela sensação. Ai, já me Ah, falaram isso. Ah, tô curtindo, vou viajar, vou passear, né? o primeiro mês é aquela sensação, tô de férias. E aí você vê filme, você vai pro shopping 3 da tarde, achando o máximo ser madame, né? Aquela coisa, eu posso tomar um cafezinho aqui, você não, que você tá aí na empresa. E aí Liberdade. aquela sensação de liberdade mesmo. Depois vai dando um vazio, né? Porque a vida vai seguindo e aí aquela rotina acaba ficando a mesma. E aí o que eu percebi num processo, né? Muito tempo depois, eu me enfiei na vida das crianças.
né? Então, eu me ocupei 200% com eles. Eu tenho 2 filhos pequenos. Na época, tinha 7 para 8 e o pequeno 3 para 4. Então, eu mergulhei na vida deles e a minha vida era a vida das crianças. Então, era leva, busca, era inglês, era natação, era fono, era Você virou mãe psicólogo. integral, total, dedicação total aos filhos. Total, total, assim, a vida era deles, tudo para eles, e eu fui, assim, não fiz nada mesmo, sabe? Desliguei e comecei a viver por eles e fazer tudo. E aí eu me entrei num furacão de coisas que eu não me dei conta que nesse meio do caminho, nossa, onde tinha ido parar a Aninha, né? Eu me dava conta quando, assim, para mim o difícil era falar com as pessoas. Quando alguém perguntava assim, o que que você faz, né? E aí você fica aquele, nada, assim. E era muito louco, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Ficar com as crianças, gente, Dá assim, muito trabalho. nossa, meu marido, né, falava para mim, você não tá com saudade de um call, de uma reuniãozinha, uma viagem? Porque, gente, o trabalho da Johnson, ele acabava uma hora, né? Eu ia embora, tudo bem, você tem a pressão, você tem a entrega, o compromisso, mas eu deixava ele lá. E em casa não tem fim. Então foi muito difícil essa mudança abrupta, né, de rotina. E isso impactou o meu todo, assim, para você ter ideia, até o jeito de eu me vestir, né? Então eu passei, na minha cabeça, eu andar bonita era andar para trabalhar. Andar, né? Eu vou para Johnson, E então você tinha, e a gente tem a roupa do trabalho, né, Nina? Não sei, tem é, aí, tem, mas você tem a roupa que é do trabalho, que é do estilo do trabalho, que você não usa de final de semana, né? exatamente. Aí eu passei a viver de chinelo, bermudinha e a sabe assim? E a Havaiana. Sim. Aí foi tão engraçado que teve um dia que eu desci para ir no mercado e aqui no meu prédio a gente tem que descer o lixo, né? E aí eu tava no elevador de serviço com o lixo, indo pro mercado, super. Aí entrou uma faxineira aqui de algum andar, olhou para mim e falou: já tá saindo essa hora, hein? Essa patroa muito boazinha. Eu olhei e falei: nossa, ela é um amor, você precisa conhecer. Ela mora lá no 15. Ela é uma graça de pessoa. Deus. E aí eu lembro de eu chegar em casa e falar pro Flávio, eu falei, amor, acho que eu preciso sair mais bem Agora foi o fim vestida. de carreira geral, gente. Ó, Agora a foi o fim de Paulina carreira. tá aí, que é consultora de estilo, tá dando risada. Não, gente, juro, eu fiquei. Aí eu me passei a sair com roupa de academia. Mesmo que eu não vá para academia, porque eu descobri Pelo menos era que mais descolada. exatamente, tem que ter um marketing. Então eu ia com roupinha de academia, assim, passei a só ir na Decathlon, e aí eu saía com roupinha de academia, porque pelo menos eu estava uma desocupada fitness. Já é melhor do que uma desocupada dona do lar, entendeu? Coisa louca, né, gente? Que a gente passa quando a gente sai do trabalho, não é não? Não é? Até Ai, a forma muito de louco. vestir, que parece que é uma coisa simples, mas a gente se perde até nisso, né, Aninha? Se Ah, perde no seu estilo, se perde aí, não é? Porque tira uma parte muito importante da vida da gente, que é o profissional, tira. né? Porque faz parte da nossa vida esse profissional, né, Aninha? Sim. Mas e aí, depois, como foi esses desafios aí de ficar em casa? Então, aí eu me imersei, né, nas crianças, na casa, tudo, e eu tava achando que estava tudo bem até vir a pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? As crianças perderam a vida deles, né? Eles acabou tudo, acabou natação, acabou escola, fecha, não vai em lugar nenhum. E aí eu automaticamente caiu a minha ficha que eu falei, gente, as crianças não têm vida, eu passei a não ter vida, né? Eu não tenho o que Uau! fazer. E aí aquilo me deu um vazio. E aí também, né, vem junto dessa coisa da pandemia, da gente ficar vendo, e o profissional de saúde, o médico, a enfermeira, o trabalho essencial. E aí eu falava, meu Deus, cada um fazendo um monte de coisa e eu aqui fazendo arroz, feijão, nada. Então, assim, acho que essa sensação de vazio piorou muito para mim, né? Porque eu falei, gente, eu me dei conta que eu não tinha mais vida quando a vida deles pararam, né? Quando Aí a você falou, rotina aí deles. caiu a ficha, né?
Falou, opa, eu estou vivendo realmente a vidinha deles e agora eu nessa história toda, né, Aninha? Porque eu vejo que é isso que as mulheres perguntam muito, né? Eu vejo as minhas mentoradas, é tipo assim, gente, chegou uma hora que eu me perguntei, e eu nisso tudo, né, Aninha? É E bem aí, isso, assim. e aí, como foi? Caiu a minha ficha, aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Eu preciso ter alguma ocupação, eu preciso ocupar minha mente, eu preciso descobrir meu propósito, ver qual é meu talento. Aí eu comecei, voltei para terapia, e aí você me ajudou super, porque eu fui resgatar muita coisa lá da época da Johnson, né, dos meus talentos, das coisas que eu tinha de ponto forte. E aí eu comecei a perceber que eu falei, nossa, eu tenho muito mais a agregar do que só ficar aqui. Nessa jornada, porque eu acho que é uma jornada, né? A gente foi esse mindset que a gente é criado, principalmente eu, que fiz SPM, entrei em processo de trainee, aí comecei em multinacional, e você cresce meio minion, assim mesmo, né? Naquela fábrica, não tem que subir e tal. Então, de repente, você se vê com essa liberdade toda, você fala, nossa, o que que eu vou fazer? E você tem que quebrar muitos paradigmas, né? Acho que o primeiro é com você mesma, o segundo é com os meus próprios pais, né? Então, assim, imagina, a minha mãe, meu pai, eles abriam a boca para falar, ai, a minha filha é gerente na Johnson Johnson, né? Tipo, eu tinha E carro, com eu tinha orgulho da isso. família, né, Aninha? E de repente, minha mãe falou, minha filha tá em casa. Então, foi muito difícil esse processo. E aí eu busquei me descobrir de novo. Eu acho que assim, para mim foi fundamental a parceria com meu marido, né? Eu brinco que a gente é muito mais do que marido, amigo, a gente é parceiro. E ele nunca, nunca, assim, a gente sempre construiu a vida mesmo junto. Quando foi uma decisão minha parar de trabalhar, ele fala, foi nossa, não foi minha. E ele foi muito, ele sempre falou, ele falava assim para mim, amor, você é um desperdício. Ele falou assim, você é um desperdício aqui em casa, pelo amor de Deus, vai ver alguma coisa. E aí eu comecei esse processo, e quando a gente começou a fazer o coaching, eu acho que a maior ficha, porque outro paradigma que a gente tem é, quando você sai do mundo corporativo, você fala assim, eu tenho que empreender. Eu tenho que empreender, eu tenho que abrir um negócio, eu tenho que abrir uma, sei lá, uma padaria, eu tenho que vender roupa, eu tenho que mudar radicalmente. Ou eu fazia marketing, eu vou ter que fazer engenharia, né? Porque eu saí daquele mundo. E uma coisa que eu descobri, assim, principalmente na pandemia, que eu acompanhei muito meu marido. Gente, eu não sei empreender sozinha. Assim, você tem que ter um perfil com uns talentos muito específicos para você empreender do zero, né? Assim, tipo, eu vejo meu marido, Para essa aguentar o tranco, né, visão, Aninha? nossa, essa visão que ele tem, esse otimismo, esse, né, autoconfiança, o jeito que ele negocia, né? A pandemia, a gente teve momentos muito difíceis, né? Não foi fácil. Em nenhum momento ele jogou a toalha, tal. Então, acho que você tem que ter um perfil que talvez eu não tenha todos os meus talentos. Mas uma das coisas que eu descobri é que eu sou muito boa para trabalhar com as pessoas, né? E aí, resgatando o meu feedback da Johnson, sempre deu que eu era muito teamwork, sempre trabalhei em time, sempre fui muito construtiva e sempre gostei de estar com mais gente. E aí, me caiu essa ficha. Eu falei, gente, talvez eu não tenha que empreender sozinha. Eu tenho que estar com alguém onde eu possa estar com os meus talentos. E uma outra ficha que me caiu, eu falava muito assim, eu gosto de marketing. Marketing está na minha veia. Eu tenho um prazer de falar de marketing. Eu gosto. Não é porque eu deixei o marketing da Johnson que eu preciso mudar do marketing, né? Eu não preciso virar engenheira. Eu não preciso virar outra coisa. Então, aquilo para mim foi super... Assim, caiu a ficha. E aí eu brinco que o universo conspira quando a gente começa a se achar. Porque eu comecei esse processo, eu falei, gente, por que que eu não levo esse meu conhecimento para micros e pequenas empresas, né? Tem tanta gente nessa pandemia que não entende de marketing, não entende de marketing digital, ou porque não sabe, tem dificuldade, ou porque não tem gente dentro da empresa para tocar, né? Porque geralmente são empresas muito pequenas que as pessoas são tudo ao mesmo tempo. E aí eu falei, eu posso ajudar as pessoas e posso levar um pouco do que eu conheço desse mundo grandão para os Para pequenos. o E aí, micro, né?
Para o micro, exatamente, para os pequenos mesmos. E aí comecei, e aí a gente brinca, né, que quando você começa, parece que o universo conspira, e aí apareceu um cliente, aí o outro indica outro, daqui a pouco já estava com um monte de gente, né, ai, vamos fazer aqui, e até que uma amiga minha me liga, que é uma amiga da faculdade, que eu trabalhei com ela há muito tempo atrás, fala, Aninha, tô com um negócio que tá dando super certo, uma marca de cookies, se chama La Cloche, e eu sou sozinha também, ela já está empreendendo, né? São 6, 7 anos. E está indo super bem, mas ela não dá conta, porque ela tem 2 filhos pequenos também, só ela. Ela, meu, você não quer ser minha sócia? Entra comigo, vambora, você cuida de comunicação, você faz o marketing, faça as cookies. Eu falei, nossa, vambora. Falei, Lu, você caiu do céu. E eu vejo assim também, né, que numa sociedade é legal você ter perfis com valores parecidos, mas com competências que se complementam, né? Então eu vejo muito isso no meu marido, por exemplo, ele tem um sócio e é muito legal, porque eles têm os valores de ética muito parecidos, mas competências completamente diferentes, né? Um é de um universo, um é de outro, e eles se complementam. E eu com essa minha amiga foi muito assim, porque a gente é muito parecida nos valores, mas ela sabe das receitas da cookie, ela é extremamente criativa, ela tá sempre pensando na próxima coisa, mas sabe aquela coisa criativa, ela é desorganizada, se perde, que não sei o que eu vou fazer. E eu já sou toda certinha, planilhada, metódica. Aí eu, né, entrei na linha, falei, Lu, você vai fazer assim, vamos fazer junto. E aí tá uma delícia, né? E aí a coisa aconteceu. Eu vejo que a Aninha, ela se permitiu, né? Eu vejo que nessa pandemia aí ela se permitiu se redescobrir, aí ela se permitiu passar por um processo de redescoberta, né, Aninha? E olhar para si nessa área profissional do tipo, olha, eu não preciso agora, porque eu larguei uma multinacional, eu preciso fazer uma coisa totalmente diferente, né, Aninha? Que é muitas vezes o que passa pela cabeça das pessoas, que às vezes ficam, ou sim, né? Então, cada um é cada um, não tem uma resposta, né? Tem gente que sai e monta um negócio nada a ver do que fazia, mas a Aninha, como ela tinha paixão, ela não saiu do trabalho dela porque odiava o trabalho, né, Aninha? É porque você estava com outros valores, né? Você tinha outras prioridades que o trabalho já não estava mais casando junto, né? Você precisava escolher algumas prioridades. E eu vejo que tem muito isso. Às vezes as mulheres saem por escolhas de prioridade, mas depois também se perdem nisso, né, Aninha? Porque aí vai para um polo totalmente diferente, que foi o que você fez, não é? Tipo assim, sai total, trabalha agora filhos total, mas eu vejo que depois de um tempo você fala, opa, cadê eu nessa história, não é? Porque a gente precisa disso, né, Aninha? Precisa estar feliz também. E como que tá agora aí, você nessa dinâmica toda aí de pandemia, filhos, casa e agora com trabalho? Conta aí. Olha, eu não estou ainda na velocidade com os projetos que eu gostaria por causa da pandemia, né? Mas eu estou podendo me dar o luxo, né? De você escolher, de você falar que projeto que eu vou entrar. Eu tenho essa demanda da empresa de cookies que eu estou tocando com a minha sócia, mas é uma demanda que super cabe no dia a dia. A gente faz no nosso esquema. E engraçado que, assim, no começo, eu senti uma certa resistência até da família, né? Sabe aquela coisa meio assim, tipo, por mais que o marido apoie, a hora que eu começo e ele, não, mas você vai... Não, porque eu tenho que trabalhar, porque quem vai fazer o almoço? É isso, que eu fiquei imaginando isso, porque aí, ok, enquanto você está servindo tudo e a todos, né? Sair do meu profissional, estou servindo a todos, para o marido e para os filhos, gente, não tem situação melhor, não é? E aí essa volta, né, Aninha? Poxa, agora eu me reencontrei, agora eu vou tomar o meu espaço profissional. Como foi isso aí na prática? Aí teve Aqui tá sendo ainda, viu? Tá uma briga boa, não, tô brincando. O Flá super apoia, né? Ele fala que eu quero ir e tal, mas eu sinto que ele fica meio. Às vezes, por exemplo, acontece de não dar certo um cliente, né? Mandei uma proposta muito acima, a pessoa não aceitou, não fechou. E aí eu fico toda chateada, aí ele, ai, não era a hora, tá bom, porque tá tão bom assim, também espera mais um pouco.
Né? Então, assim, eu acho que ainda está um processo, mas é muito legal. Eu acho que ver a mudança da própria família, né? Então, as crianças, o primeiro intuito deles é assim, não, como assim minha mãe agora faz outra coisa que não é só eu, né? Porque criança é um saco sem fundo de atenção, né? Quanto mais você der, mais E é eles uma querem, demanda contínua, né, não Aninha? Eu falo acaba. que ainda mais agora, com esse negócio de você não levar as crianças para a escola, etc., demanda uma Demanda muito. força, né, muito forte de quem tem filhos pequenos, né, Aninha? Tem. Não, não, assim, não tá fácil. Acho que só quem tem mesmo em casa. Eu acho que não tá fácil para ninguém, né? Eu acho que é o que a gente fala, a pandemia, cada um carrega a sua cruz, seja ela qual for. Uns porque estão sozinhos, outros porque estão em dois, uns porque estão com filho pequeno, outros porque não tem filho e estão. Acho que cada um, é porque é adolescente, Cada situação é uma, né, Aninha? Todo cada mundo tem um. passado seus desafios, né? Sim, eu acho que cada um no seu, né, tem a sua cruz ali. E aí é nosso dever fazer dessa cruz a melhor possível e dentro do que dá. Então, para mim, eu acho que é o saber que nós estamos numa situação atípica e que no momento eu vou ter que, de novo, botar os meus projetos em stand-by, porque a minha família está demandando demais, né? As crianças, meu próprio marido, né? Assim, para ele ter o sucesso que ele está no trabalho, ele precisa de um backstage aqui, que sou eu, segurando as crianças em meio de reunião e garantindo almoço, e ir no mercado, e, né? Você tem que ter uma Detalhe que o marido infraestrutura da ali. Aninha está em home office, né? Há um Então, ano. assim, há um ano em casa trabalhando, né? Então, assim, Sim. pensa que é uma dinâmica também, né, Aninha? Eu falo que é uma dinâmica da casa que mudou também com o marido dentro de casa, que Sim. demanda, né, demanda um almoço diferente, né? Demanda uma estrutura diferente, né? O marido trabalhando e aí você trabalhando também, e aí como ficam os filhos, né? Exatamente. Então, assim, é um sufoco, mas o que eu procuro fazer é, assim, eu acho que acalmeia meu coração de que alguns projetos que eu consigo, eu tô tocando, mas outros eu vou ter que botar em stand-by até que a coisa melhore. E mesmo num exemplo assim, por exemplo, eu voltei a fazer terapia. A terapia é 1 hora por semana online, beleza. Só que o Caio, gente, meu filho de 5 anos, não me dá paz. Ele não me dá paz, ele me chama o dia inteiro e ele quer atenção. Então, eu cheguei num ponto que eu falei com a minha terapeuta, eu falei, eu prefiro a cada 15 dias, porque eu me estresso mais sabendo que ele tá me atrapalhando do que não fazendo a terapia, entendeu? Então, eu falei, olha, vamos a cada 15 dias? E aí eu toreio ele melhor, tal. Então, é o tipo de decisão que é óbvio que impacta. Eu sei que a terapia é boa para mim, mas é você saber que eu ficar estressada com ele, querendo a minha atenção, me faz mais mal do que não ter a terapia naquele momento, né? Então, eu poderia estar fazendo muito mais, né? Poderia estar com mais cliente, mais projeto, mas ok, os que eu estou agora tá me realizando, tá me distraindo, eu tô botando minha cabeça para funcionar, tá sendo prazeroso, tá sendo gostoso, tô tendo resultado, e eu tô fazendo no meu ritmo, né? Por enquanto, porque a minha família ainda precisa bastante. Eu creio que quando a situação melhorar, e eu sei que os filhos vão precisar sempre, né? Mas eu vou conseguir esse equilíbrio maior para focar ainda mais nos meus projetos, né? Eu falo E que tudo são fases, né, Aninha? Existem fases e fases, né? E nós estamos passando por uma fase que tem famílias, que nem a sua, em sim, casa, marido em casa, filhos pequenos, né? Demanda da mãe uma outra pegada, né? Então, é uma fase que estamos, não tem como deixar as crianças na escola nem como sim, avós, porque aí tem o medo né, das crianças passarem alguma coisa para os avós. Enfim, então, são fases. Eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que olhar, entender essa fase, né, Aninha? E fazer sim, igual você. Poxa, agora é melhor eu ir com outro ritmo, né? Não adianta agora também eu me enfiar inteira no trabalho, porque daqui a pouco
eu tô igual eu tava lá, né? Na Johnson. Não é cheia de trabalho, não é isso Não é agora, isso que eu quero. né? Não é E isso uma. agora que eu quero. E é importante você ter essa noção da fase que você está tendo e ser, eu falo muito, a gente ter compaixão com a gente também, né, Aninha? Do tipo Sim. assim, ó, agora vamos nesse ritmo. Depois, né, eu consigo angariar outras coisas, porque senão a gente só se cobra, né, Aninha? Não, a culpa, eu falo que nasce mãe e nasce culpa, né? Eu Parece que fiz vem na uma live de maternidade. culpa fazendo isso. Eu falei, gente, não existe uma mãe que não é Não. culpada. Eu tô para Não, vem na ver a mãe. pulseirinha da maternidade. Eu brinco que eles já enrolam a pulseirinha na maternidade e fala, né? Vem o nome do filho e traz culpa. E, e eu tenho um amigo que sempre falou para o Flávio assim: Nossa, você sabe quando meu filho nasceu? Eu tinha muito medo de trocarem ele na maternidade. Eu era neurótico com trocarem ele na maternidade. Eu visitei a maternidade, eu fui ver pulseirinha, eu fui ver tudo. Cara, não me falaram que ia trocar minha esposa? Falou, ela nunca mais voltou a mesma. É isso. Porque, É gente, assim, isso, é gente. muito louco, muito louco. E uma coisa que eu fiz, sabe? Esse foi uma dica até sua nos nossos processos de coaching, que você falou assim para mim, ponha metas, né? Metas pequenas que você acha que é atingível, mas põe. E eu achei tão engraçado, porque eu escrevi numa folha de sulfite, eu coloquei 4 metas para mim. Então, eu voltei lá, sei lá, voltar para terapia, que era uma coisa que eu queria, fazer caminhada uma vez na semana, porque era o que eu achava que eu ia conseguir, me dedicar para a Lacoste 1 hora na semana também. E aí eu pus assim, vai passar, eles vão crescer e eu vou ter saudades. E aí eu botei no meu armário. E todo dia de manhã eu abro e eu olho, eu leio. E eu falo, meu Deus, vamos lá. E é muito gostoso, porque, assim, eram tão pequenas, né, perto do que eu estou fazendo hoje. Eu já estou dedicando muito mais. Eu consegui fazer as caminhadas, estou me cuidando um pouco mais, óbvio. Agora piorou um pouquinho a pandemia, né? Deu uma retraída, mas ok, do jeito que dá, eu tô tentando. Então, assim, fiz coisas para mim nesse meio do caminho, né? Acho que eu fiz o curso que você me indicou também de estilo da Paulina. E, nossa, foi muito legal para mim, assim. Porque me trouxe essa autoestima de volta, sabe? De eu posso ir bonita no mercado. Eu não preciso ir bonita só porque eu ia fazer uma reunião com o vice-presidente da Johnson. É Eu se posso olhar, ir. né, Aninha? Eu acho que a Aninha, ela Exatamente. foi muito assim, que ela começou a se olhar, então falou, ok, então vamos lá, o que eu tenho? E eu achei muito legal no processo da Aninha, que foram, 1 hora por semana, mas para ela, gente, 1 hora por semana, ela caminhar e ela ter o tempo dela, tem muita gente que fala assim, nossa, mas só 1 hora por semana? Mas para ela já era uau, já era conseguir sair daquela coisa que se vivia, né, Aninha? Só casa, só Exatamente. filhos, não sei o quê. Então eu vejo que aquilo que eu falo, às vezes a gente se cobra tanto, mas a gente não faz pequenas coisas, né, Aninha? Porque É. fazendo pequenas coisas, ó, é 1 hora para a empresa, hoje você já está muito mais, né, Uhum, Aninha? uhum. Muito mais, porque você começa com um pouquinho, você vê que dá e você se organiza, você faz mais um pouquinho e você vai. Eu falo que o prédio não nasce pronto, não é? É isso Tem as aí. estacas e depois é tijolinho a tijolinho. Muitas vezes a gente já quer que, poxa, agora, então agora vai e tudo começa. Eu gosto da Ninha, que é uma história real, realmente de quem está aí, ó, ainda batalhando. Né, Ninha? Não está tudo Sim, perfeito, não está e nem vai estar. Eu falo para as mulheres: não não, existe trabalho perfeito, não existe família perfeita, não existe, né? Por mais, vou me redescobrir, vou fazer, mas não vai ter trabalho perfeito e vida perfeita. Não é, não, Ninha? não Cada um vai. de nós tem os nossos desafios, os nossos perrengues, ainda mais com essa pandemia que está mexendo muito com o nosso emocional todo, não é? Sim. Então, assim, estarmos alinhada e fazer essas pequenas coisas
vai gerar mudanças, né? Um É. pouquinho por dia. É o modo que se veste, parece que né, a Besteira, Paulina tá aí, parece besteira, mas não é. Eu falo não para é? as mulheres, gente, você precisa se vestir bem, porque isso melhora a sua autoestima, né, Aninha? Poxa, uma Aham. caminhada, você fazer algo para você. Poxa, essa caminhada é para mim. Isso faz toda a diferença, não é? Combinar isso com o marido, né? Você conseguiu Sim. fazer esses combinados aí, né? Não, e é legal porque assim, a sua cabeça tem que mudar, né, também. Então, quando eu vivia só para casa, eu achava que, eu pensava assim, bom, se eu não estou ganhando dinheiro, se eu não estou trabalhando, é minha obrigação fazer tudo para todo mundo para que o meu marido trabalhe. E aí, em algum momento, aquilo eu virei e falei assim, não, mas também não é assim, porque primeiro que o trabalho é nosso, né? Isso ele foi muito legal, né? Porque teve um dia que um dos dias ruins da pandemia, né? Que tava um caos aqui, e eu super cansada, tal, e aí eu comecei a chorar, que eu Eu não falo que aguentava quem nunca mais. surtou nessa pandemia é que atira a primeira pedra, não é? Não, Ah, um dos dias que deu impossível. uma surtada. Impossível. E ele virou para mim e ele falou assim: Mas amor, eu entendo você tá assim, porque olha eu só trabalho. E aí eu falei: Não, mas como assim você só trabalha? Tipo, você paga as contas, né? Aí ele falou assim: Não, amor, eu trabalho, o dinheiro é nosso e você faz o mais importante. Você tá cuidando das crianças. Ele falou assim: O meu é um trabalho, eu tô com o cliente. Você tá com o que é de mais precioso para nossa família. Uau, que Então, legal. ele foi muito fofo. E aí, quando ele falou isso para mim, eu falei, nossa, tem razão. E aí que me caiu uma outra ficha que é, poxa, para eu estar assim, eu preciso estar bem. E sabe aquela coisa do avião caindo, que sempre fala, primeiro põe a máscara em você, e aí depois você põe na pessoa do lado. Eu falei, gente, se eu não estiver bem comigo, com tudo, eu não vou estar uma boa mãe. E aí, todo aquele sacrifício que eu fiz lá atrás, de largar minha carreira, de mudar meu estilo de vida, não vai ter valido a pena, né? Se eu não estiver aqui inteira. E aí, aquilo, né? Eu falei, nossa, não, eu preciso mesmo cuidar. E aí, quando eu comecei esse processo, foi tão bonitinho, gente, porque as minhas crianças, assim, o meu pequeno já não lembra muito mais de mim trabalhando. Mas a Bibi lembra bastante, né? E ela, quando era pequenininha, porque as crianças, elas replicam nas brincadeiras o que elas veem em casa. Ela punha um computadorzinho e a brincadeira dela, gente, era assim. Falei, Bianca, o que você tá fazendo? Call. Tô fazendo reunião. Tô fazendo reunião. E ela com o computador. E eu falei, meu Deus. Aí hoje, ela passou que ela só brinca de boneca. Então, a brincadeira dela é só boneca. Ela cuida da boneca, ela vai buscar na escola, ela troca, ela faz com almocinho. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a coisa de cookie, outro dia eu vi ela, falei, Bi, o que você tá fazendo? Ela, ai, é que eu tô cuidando da minha filha, mas enquanto ela almoça, eu vou fazer umas coisinhas no computador que é muito legal, mamãe, você quer ver? E aí Ah, ela começou a misturar a brincadeira dali. E aí eu falei, nossa, como é importante o nosso modelo para eles também, né? Que eu não posso ser um extremo nem o outro. E aí o que eu estou buscando é passar um pouco desse meio termo. Dá para você trabalhar, você tem valor como mulher, como pessoa, mas qual que é a coisa mais importante do mundo? Agora eu ser sua mãe, né? Então, tô cuidando de vocês, tá? E aí, o máximo que eu achei eu recebi umas cookies para a gente experimentar, né? Para que a gente precisava fazer um vídeo para o Insta, uma coisa que a gente estava bolando, e dei para Bibi comer. E aí eles viraram para mim e falaram assim: mamãe, esse seu emprego é muito mais legal que a Johnson, porque lá eu não comia shampoo. Assim, olha que legal, né, gente? eu achei tão demais ouvir aquilo, né? Porque eu falei, gente, olha isso, né? Da onde eu cheguei, porque não é fácil você deixar uma Johnson, né? Não Com é. tudo que eu deixei para trás, né? E Não é. aí, a hora que eu Gente, vi, assim, ó, a Aninha deixou carro de empresa, assim, muitas mordomias.
que, né, muito status que dá uma multinacional. Né? É carro, é plano de saúde top, é viagem para fora, então assim, viagem para Estados Unidos, para um monte de lugares legais, e assim, fora esse status, né? Esse poder que te dá, a parte financeira muito forte. Então, gente, não é simples, não foi simples para ela, não vai ser simples para ninguém, mas é possível, né, Aninha? Existe vida após sair de uma multinacional e dá para se reinventar, dá para ser feliz em outro trabalho, né, no que dê para você fazer aí na sua, né, na sua dinâmica familiar, né, Aninha? Então, assim, é muito legal isso, poder adaptar a dinâmica da casa agora no home junto com o trabalho, né, adaptar suas competências, né, porque eu falo que ela não jogou nada fora do que, então aquilo foi uma vida, agora vamos ter outra, não, ela aproveitou, imagina o conhecimento que ela tem de marketing, de tudo, agora locada para pequenos empreendedores. Gente, isso é o máximo, né? Então, porque ela tem esse conhecimento e ela pode aplicar e ajudar as pessoas a aumentar as suas vendas aí nos seus negócios, né, Aninha? Que tem feito uma baita diferença nessa empresa de cookies aí, onde ela tá. Tipo, o Instagram tá bombando, as coisas estão bombando de acontecer graças a uma competência que ela tinha lá atrás, né? Então não precisamos jogar fora, né, Aninha? Podemos fazer, mudar aí as rotas, mas continuar no caminho, né? Que se você gosta tanto dele, não é? Com Muito certeza. Eu legal, acho que muito legal. dá mesmo, Parabéns, assim. falou que a Aninha é um exemplo, assim, ela foi muito dedicada no processo e Foi fazer muito as bom. coisas, de se descobrir nos talentos, e aí tinha hora que ela ficava me olhando assim, ah, você percebia que ia caindo algumas fichas, né? E é o que eu falo também, já falei muitas vezes, da gente ter o parceiro junto, né, Ninha? Porque não adianta fazer qualquer. Eu sempre Decisão. falo, não adianta você sair, querer enfiar os pés pelas mãos se o seu companheiro, se o seu parceiro de jornada, quem é casada, não estiver junto, né, Ninha? Eu É tenho porque o não é meu também uma. que me apoia, porque agora nós, né, quem é casada não é mais só, não é? Que Não. é só sua vida, não, você tem um companheiro junto, né? E isso fez toda a diferença na sua caminhada, né, Aninha? Nossa, fez demais, assim, demais mesmo. E não é só do lado financeiro, não, viu? Acho que é Não de é? todos. E assim, é porque eu falo, a decisão, no fundo, ela não é sua, ela é da família, né? É Ela impacta isso. a família. A não ser que você seja solteiro, no começo de carreira, tal. Mas a partir do momento que você é casado, que você tem filho, ainda é uma decisão da família. E o mais louco, gente, que foi assim, durante muito tempo, eu já sabia que eu não queria, né? Eu falava assim, não, eu não quero essa vida de multinacional maluca, né? Eu olhava minha diretora, eu olhava vice-presidente, aquela coisa, viajando longe dos filhos. Teve uma vez que eu fui almoçar com a minha diretora e ela tinha uma filha pequena. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim para mim: Nossa, essa noite a minha filha estava doente, com febre e tal. Ai, graças a Deus que a babá estava em casa, porque ela foi dormir com a babá e eu não perdi minha reunião hoje de manhã. E aquilo, sabe quando eu olhei e falei, nossa, tipo assim, eu jamais ia conseguir dormir, para mim é inconcebível. Eu dormi com a minha filha doente e uma outra pessoa cuidando dela. Ok, se você tá feliz assim, se você optou pela sua carreira, é que eu falei, se você tá ok em delegar a maternagem, que bom para você. Mas eu já tinha essa consciência que aquele mundo não era pro tipo de mãe que eu queria ser, que ia me custar muito eu ser mãe naquilo tudo. E aí, durante muito tempo, eu botei a minha não decisão no financeiro, né? Então, meu marido estava começando uma empresa, as coisas vêm devagar, né? Muito suor, né? Da noite para o dia. E a gente tinha um combinado. Assim, olha, quando eu ganhar o meu salário, o seu e o plano de saúde, porque o meu plano de saúde da Johnson era, né? Top. Top. Ele falou, você sai. Eu falei, beleza.
E a gente ficou nessa, e ele, cada cliente que ele ganhava era aquela conquista nossa. Ai, mais um, vamos lá, tá? Sheila, o dia que ele sentou para mim na sala, falou assim, amor, tô ganhando o meu e o seu e o plano. Pode sair, que a nossa vida financeira não vai ser afetada em nada. Eu não tive coragem. Me deu aquela engasgada. E eu falei, nossa, legal, mas eu preciso ver que agora tem, talvez não é o melhor momento. E aí me caiu a ficha de que era uma decisão tão difícil que, por mais que eu achasse que era só dinheiro, não era só dinheiro. E tudo bem, o dinheiro pesa muito. Eu acho que é um fator, é o que eu sempre falei. Eu sei hoje o quanto me custa estar longe dos meus filhos em tempo. Não sou eu que busco na escola, é a avó que leva, mas eu não sei o que é não ter dinheiro para dar algo que eles querem, ou para fazer uma viagem que a gente queria, ou mesmo para o básico, né? Então, óbvio que o financeiro, ele pesa, mas não é tudo. Tem muito mais além do financeiro. Então, esse suporte dele também foi até de eu chegar no ponto de eu sentar com ele assim, porque eu sempre fui muito independente, né? Meu pai me criou, eu fui criada ouvindo, você nunca vai depender de homem, você nunca vai depender de homem. E aí, de repente, eu que trabalhei minha vida inteira, tinha tudo, tinha carro. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Então, eu até sentei com ele e falei, olha aqui, se eu comprar um sapato, falei, e você me pentelhar, eu falei, eu volto a trabalhar. Então, ele entrou num acordo até comigo assim. Ele virou e falou: quanto era o seu salário da Johnson? Eu falei: era tanto. Ele falou: então eu te deposito na sua conta e esse dinheiro é seu, você faz dele o que você bem entender. Ah, gente, aí é plena, né? Vamos combinar, né, gente? Isso é para poucas. Vamos combinar, né, meninas que estão aí. Não, mas Que assim, legal. assim, eu pago as contas, né? Não é só meu. Eu pago todas as contas Sim, da casa, sim. tudo. Mas assim, no quesito que ele quis me dizer de eu não vou nunca te criticar, ou nunca vou te apontar o dedo na sua cara, ou nunca vou falar, você não está Sabe o que trabalhando, né? acontece, gente? Eu vejo que o marido também ele percebe, ele quer o melhor, né? Então ele estava percebendo que a Aninha hoje ela é muito melhor esposa, com certeza ela está muito melhor com ele, com a família, do que quando ela estava ganhando lá o X que ela ganhava. Então tem coisas no relacionamento, o estresse que você passa no trabalho, como você chega, tudo isso a sua casa sente, né, Aninha? Então, assim, não tem preço, né? O que eles estão vivendo agora como casal, ela bem menos estressada. Eu lembro que né, muito estresse você trabalhar, ir para São Paulo, pegar trânsito, voltar e ter toda a demanda de casa. Enfim, tem algumas coisas que não é o valor. Às vezes vale a pena você abaixar um pouquinho, né, Aninha? Não que falte, eu acho que não deve ter essa Sim. inconsequência de faltar as coisas, né? Eu falo sempre às minhas mentoradas assim, faça um planejamento, tenha uma reserva financeira, né? Para que aguente também, não dá para sair do trabalho e passar em fome. Mas, às vezes, abaixar um pouquinho o nível, né? Deixar de sair um pouquinho, vale a pena, talvez né? Pela paz que vai ter no ambiente, não é? Num trabalho que te realize, num trabalho que você goste, que te gere menos estresse, né, Ninha? Não, eu não tinha um controle da minha família, sabe assim? Eu sentia que a minha família era largada, então eu dependia muito da minha sogra, dos avós, eles que buscavam, eles que ficavam. Eu chegava da Johnson às vezes 9, 10 horas da noite, pegava o Flávio estressado na casa da minha sogra, querendo ir para casa, as crianças brigando, tinha que dar banho, tinha que dar janta, tinha que fazer tarefa. Eu tinha que muitas vezes voltar a trabalhar, voltar a fazer apresentação, voltar a fazer call. E aí aquilo para mim, né, tipo um dia que mais me marcou mesmo foi quando a minha sogra, porque ela é um doce, ela nunca falou nada, ela sempre me ajudou. Eu brinco que ela não é uma sogra, eu nem chamo ela de sogra, que ela não merece. Eu falo que ela é uma mãe mesmo para mim. E ela sentou comigo na sala e ela falou assim: Ana,
vou te falar uma coisa, não que eu queira que você ache que eu não gosto de cuidar das crianças, mas eles não precisam mais da avó, eles estão precisando da mãe. E aquilo, para mim, eu falei, nossa, me pegou muito, porque de fato, quando você tem um bebê, quanto menor ele é, ele demanda, mas ele demanda cuidado, né? Ele tem que estar trocado, limpinho, cheiroso, papinha. Mas quando a criança vai crescendo, essa coisa de educar, de questionar, de você estar perto do seu filho, de você ler as entrelinhas, de você buscar na escola e ver aquele olhar chateado, perguntar o que que aconteceu, com quem que você brigou, né? Não é tempo de qualidade, é tempo. Você tem que estar junto, né? Para você ver essas coisas. E de novo, gente, assim, é o que funciona para cada mãe. Toda mãe é uma mãe maravilhosa e ama seu filho. Se você tá bem delegar, e se você quer uma carreira, lindo, né? A mãe que eu queria ser me doía na alma, porque eu falava, gente, eu não quero ser essa mãe, né? E por mais que você fale assim, que você falou, às vezes vale a pena você abrir mão. No meu caso, eu dei muita sorte de não precisar, né, Não financeiramente. Mas mesmo que eu precisasse, eu não mudaria minha decisão. Porque a Bianca não lembra de um brinquedo que eu trouxe dos Estados Unidos, uma coisa que eu fiz a mais, estão todos jogados aqui. Mas ela fala até hoje para mim, fala, mamãe, que delícia a gente almoçar junto, né? A gente almoça junto todo dia, eu, você, o Caio e o papai. Porque a Porque é gente isso nunca que é tinha o almoçado valor junto. das crianças, né? Aninha, estamos terminando. Ai, que delícia! Gente, que delícia. Ó. Muita gente, eu creio que se Obrigada. identificou aí com a Aninha. E dá para se reinventar, né, Aninha? Dá para Muito. mudar. E peça ajuda, gente, que vale a pena. A gente não é nada sozinho. Às vezes a gente Nada. acha que não precisa, mas até para descobrir o óbvio, você fazendo com Isso. alguém te ajuda mais ainda. Eu lembro que a Aninha foi essa que descobriu o óbvio. Para mim era muito óbvio, né? Então, assim, que ela não ia mudar de carreira, porque ela amava marketing. Mas foi tão engraçado que aí depois ela falou, mas eu posso fazer isso para não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah! Né? Então, assim, às vezes parece óbvio, parece o quê, mas quando você tem alguém junto, né, Aninha? Dá uma diferença, porque abre a visão. Né? Então, assim, Isso porque aí. a outra pessoa te questionando, te falando, né? Aninha, para terminar, Recomendo. eu queria que você desse uma dica aí para as mulheres aí que estão querendo se reinventar aí, que estão nessa pandemia. Eu acho que escuta o seu coração. Sabe aquela intuição de mãe que está aqui dentro? A gente tem para isso também. É o que eu falo. No fundo, a gente sabe quando alguma coisa não está legal. Ou no trabalho, ou na carreira. Então, se permita escutar e se permita pedir ajuda para se descobrir, né? Assim, que seja um processo, que não é da noite para o dia, que não vai mudar radicalmente, mas não deixa aquela vozinha morrer. Porque aquela vozinha que está ali, ela vai ser boa para você para muitas coisas. Para você ser uma melhor pessoa, melhor mãe, para você enxergar o que seus filhos precisam, né? A gente é muito intuitiva, né? Acho as mulheres e tem homens também, né? Não sendo machista do outro lado, mas eu acho que quando a gente sente aquela coisa, às vezes você tá num namoro, você sabe que não vai vingar, mas você não tem coragem de terminar. Então, assim, óbvio, não é uma decisão fácil, não foi para mim, demorou anos, demorou muita conversa. No fundo, eu fui desligada. Então, né, não fui nem eu que tomei, tomaram por mim, mas não desista. Eu acho que eu trabalhei dentro de mim e quando eu percebi que não estava legal, eu fui atrás de ajuda e busquei ajuda e nesse processo aí de achar o meu equilíbrio, né? Para a gente ser um pouco melhor, porque perfeitos ninguém somos, mas seremos melhores. É isso aí, legal. Obrigada, Aninha. Obrigada. Obrigada a Sucesso você. para você sempre. Um beijo, Obrigada, gente. Sheila. Obrigada, Obrigada a Aninha. você. Parabéns pelo seu Valeu. trabalho lindo. Beijo. Obrigado. Valeu.